Eu e a Lívia passamos 7 dias no Porto, em Portugal, num Airbnb super confortável com os pais dela, comendo tudo do bom e do melhor, passeando para tudo que é canto, usando só transporte público e um pouco de Uber também. Agora, será que saiu caro isso? Nesse vídeo eu vou te contar quanto a gente gastou nessa viagem que a gente fez agora no final do ano passado, e eu vou incluir os seguintes gastos, tá? Passagens de avião Guarulhos, São Paulo, Porto, Portugal, hospedagem, alimentação, transporte e passeios. E ó, total que a gente gastou vai te surpreender, viu? E é claro que vai ter muita dica boa para você planejar a sua viagem para Portugal. Então fica comigo até o final que eu vou te contar tudo. Essas aqui são as notinhas que eu guardei da nossa viagem em Portugal. Tem um monte de coisa para tudo que é lado. Mas eu já organizei tudo e vou falar direitinho para você item por item agora. Vamos começar pelas passagens. E eu já posso adiantar aqui que esse foi o maior gasto que a gente teve na viagem para Portugal. Infelizmente, as passagens de avião para lá estão muito caras, continuam caríssimas, mas não tem jeito. Não tem muito como fugir disso. O que a gente fez para minimizar um pouco esse custo foi comprar passagens com escala, que é algo que a gente sempre tenta evitar, mas que dessa vez para Portugal, a não ser que a gente estivesse disposto a pagar aí quase R$1.000 a mais para pegar um voo direto, a gente teve que fazer. Cada passagem de ida e volta custou R$ 5.396,37. Foi um voo saindo de Guarulhos, São Paulo, para o Porto, com escala em Madrid. E aqui eu já vou dar 2 conselhos sobre esse tipo de voo, tá? O primeiro é, se você não precisar economizar e estiver disposto a gastar os seus quase R$1.000 a mais aí para comprar um voo direto, né, para o Porto ou para Lisboa, eu aconselho muito que você faça isso. O voo com escala, além de, obviamente, demorar mais, ele é super cansativo. E sempre que você faz um voo com escala, o risco de acontecer alguma coisa com a sua mala, tipo a mala não chegar, esse risco aumenta muito por causa da escala. O segundo conselho é, se você comprar esse voo que vai para o Porto parando em Madrid, que costuma ser o voo mais barato, nunca escolha uma conexão com menos de 2 horas de duração. 2 horas já é meio apertado, tá? Eu normalmente sugiro aí entre 4 e 5 horas de conexão, principalmente se você nunca passou pelo aeroporto de Madrid, que é gigantesco e pode ser bem confuso se for a primeira vez. Lembrando que você vai fazer a imigração em Madrid, né? Na Espanha primeiro, não vai fazer em Portugal, vai fazer na Espanha. E se você não tiver um passaporte português, um passaporte europeu, e a fila da imigração estiver grande, você pode ficar aí fácil, 1 horinha nessa fila. Então tem que ter um tempo tranquilo para você fazer tudo com calma e não correr risco de perder o seu voo. Bom, seguindo em frente, vamos falar de hospedagem. A gente ficou num Airbnb de 2 quartos super confortável, tá? Esse Airbnb ficava a 200 metros da estação de metro Matosinhos Sul e também a 200 metros da praia de Matosinhos. Então, a localização era assim maravilhosa. E para melhorar ainda mais, a gente ficou em frente a um supermercado Lidl. Se você é das antigas e segue a gente desde que a gente morava em Portugal, você sabe que a gente é super fã do Lidl. Mas eu vou falar de mercado já já. Então foram 8 noites de hospedagem, tá? E o total foi de 560 euros. Na época isso deu R$3.080. Como a gente estava viajando com os pais da Lívia, então a gente estava em 4, a gente dividiu os custos sempre em casal. Então o nosso gasto, o meu da Lívia, com hospedagem foi de R$1.540, o que dá aí R$770 para cada um. Vamos falar agora de comida. Qual foi o nosso gasto com alimentação? Bom, esse tipo de gasto pode variar muito, né? Dependendo aí do perfil de cada pessoa, dependendo se você vai comer várias vezes fora do Airbnb também. No nosso caso, a gente tinha já planejado que ia tomar café da manhã todo dia no Airbnb e tentar fazer de tudo para jantar também no Airbnb. A gente ia só almoçar fora. Agora, para poder tomar café da manhã e jantar praticamente todos os dias no Airbnb, a gente precisou fazer uma comprinha de mercado. E se você acompanha a gente desde a época que a gente morava em Portugal, você sabe que a gente já fez vários vídeos sobre compras de mercado, então a gente sabia exatamente o que comprar de mercado para ficar uma semana em Portugal. Eu não vou entrar em detalhes de quanto custou cada coisinha, porque é muito detalhe. Aí esse vídeo ia ficar com 30 horas de duração. Mas a gente comprou coisas como pão, iogurte, café, manteiga, arroz, macarrão, frutas, legumes, vários tipos de bebidas e várias guloseimas também indispensáveis quando você está em Portugal. A gente comprou a maioria das coisas no Lidl mesmo, por conveniência, por estar pertinho, mas não foi tudo de uma vez. A gente foi algumas vezes no mercado durante essa
semana que a gente ficou lá. Separando aí de novo os gastos por casal, o nosso gasto, meu e da Lívia, ficou em 70 euros, que são 35 euros por pessoa, que dá aí R$ 192,50. E como eu disse antes, a gente almoçou fora todos os dias, tá? E a gente acabou jantando fora também umas 2 vezes, se eu não me engano. Agora, tem uma coisa super importante aqui. A gente sabia exatamente onde comer e quanto iria gastar para comer bem, pagando pouco, o que em Portugal é totalmente possível de fazer, tá? Você consegue comer em lugares bons, bastante comida por 7, 8 euros aí por pessoa, às vezes até menos, tá? Então saiba que se você for para Portugal e for almoçar fora todos os dias, mas for para lugares altamente turísticos, tipo almoçar na Ribeira, você vai gastar muito mais do que a gente gastou. A gente gastou 87 euros por casal, né? Então dá R$ 43,50 por pessoa, que são R$ 239 para cada um. Juntando isso com o gasto de mercado que eu falei agora há pouco, dá R$ 431,50 por pessoa. Max, como você levou o seu dinheiro para Portugal? Bom, dessa vez a gente fez um pouquinho diferente, tá? A gente fez o seguinte, a gente levou o dinheiro de 2 formas. A primeira é que a gente já está acostumado, que é transferir o dinheiro do Brasil para nossa conta corrente que a gente mantém ainda em Portugal, e lá a gente usou nosso cartão de débito normalmente para comprar as coisas, já em euro direto. Obviamente que para fazer essa transferência a gente usou a remessa online, que é o que a gente sempre usa e costuma falar com vocês aqui. É um serviço que a gente usa há anos e funciona, que é uma maravilha, nunca deu dor de cabeça. E, inclusive, se você não sabe, o canal Maximizar tem um cupom de desconto. É só você usar o código MAXIMIZAR na hora de fechar a sua transferência, que você vai ter 15% de desconto na taxa de serviço. Você pode usar esse cupom quantas vezes você quiser, você vai sempre ter esse desconto. Eu vou deixar o link direto para a remessa online aqui embaixo, se você quiser dar uma olhadinha depois. Além de usar a nossa conta em Portugal, lá direto com o cartão de débito da conta corrente, a gente quis experimentar também usar o cartão Wise, que a gente usou bastante, só que a gente usou só nos Estados Unidos. Em tudo que é canto nos Estados Unidos funcionou sempre bem, então a gente queria testar também em Portugal. E ó, foi uma maravilha, funcionou super bem. Então acaba sendo uma ótima opção se você por acaso não tiver uma conta em Portugal. Então você pede o seu cartão Wise aqui de graça, ele chega na tua casa direitinho e você transfere seu dinheiro da conta corrente para sua conta em euros que você vai ter na Wise, no aplicativo da Wise, pagando aí 1,1% só de IOF, que é bem abaixo de se você fosse usar um cartão de crédito brasileiro, você pagar 4,38% de IOF. Então vale muito a pena, você já pega o cartão, a gente usou lá direto como se fosse o cartão de débito direto em euro, sem precisar pagar nada mais quando já estava lá em euros. Então se você quiser pedir o seu cartão ou quiser saber mais sobre isso, o link também para a Wise está aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora está na hora de falar de transporte, tá? Basicamente, na semana que a gente estava em Portugal, a gente usou metrô, trem urbano e Uber. E os nossos gastos foram o seguinte: o Uber a gente usou para 2 coisas basicamente, para sair do aeroporto e para voltar para o aeroporto no final da viagem também. Deu 15 euros aí cada um, então foram 30 euros só nesse trajeto ida e volta pro aeroporto. A gente também usou o Uber algumas vezes para se locomover dentro da cidade do porto, principalmente quando era uma distância que não era muito longe, mas não era pertinho também, mas tinha que subir e descer muita coisa. Então foram sempre trajetos curtinhos aí de 5, 10 minutos e sempre dava por volta de 4, 5 euros a corrida. Então dentro da cidade de Uber a gente gastou um total de 19 euros. Com o metrô e com o trem urbano a gente usou para ir para Aveiro. Então com o metrô e trem urbano a gente gastou 14 euros cada um. Vamos juntar tudo lá, voltando. O gasto total com o Uber foi de 49 euros. Aí tem que dividir pelos 4, dá 12 euros e 25 cêntimos para cada um. O que em real dá aí 67 reais para cada com o Uber. Metrô e trem urbano foram 13 euros e 60 cêntimos por pessoa, o que dá aí 75 reais para cada. O total final aí por pessoa com transporte foi de 142 reais. E aqui eu acho que é importante dizer que se tivesse só eu e a Lívia, se a gente estivesse viajando só nós dois, a gente provavelmente só teria usado o metrô, o trem urbano e os nossos pés, que a gente tá super acostumado, a gente gosta muito de andar quando a gente viaja. Mas como a gente estava com os pais da Lívia, ia ser um pouco mais difícil ficar sempre andando, principalmente para sair do aeroporto, voltar para o aeroporto cheio de mala e tal. Então o gasto para você pode ser ainda menor do que esse que eu falei. Se você não se importar em andar bastante e estiver levando pouca mala também, porque você com mala, 2 malas grandes e mochila, caramba, pegando o metrô, não vai ser legal também. Se você curtir caminhar bastante e não levar muita bagagem, você provavelmente não vai precisar nem pegar Uber, o que vai baratear pra caramba a viagem. Bom, e o último item é passeios. E acredite se quiser, o nosso gasto total com passeios no Porto, em Portugal, foi de 0. Absolutamente nenhum gasto com passeio. Claro, a gente gastou com transporte para chegar nesse lugar, né? Mas os lugares todos gratuitos e maravilhosos. Em Portugal é muito fácil você passear sem gastar dinheiro. Claro, se você quiser
fazer aqueles passeios mais turísticos mesmo, tipo pegar o teleférico em Gaia, ou fazer aquele cruzeiro das 6 Pontes no Douro, que pô, vale super a pena, ou visitar as caves de vinho, também super divertido, você vai gastar um pouquinho mais. Mas também não é muito não, tá? As coisas lá não são caras. Para você ter uma ideia, esse cruzeiro das 6 Pontes, que dura 50 minutos, é super gostoso. Eu e a Lívia a gente já fez. Tem vídeo, inclusive, sobre esse passeio. Tava 15 euros. Então, assim, é um passeio que a gente recomenda muito. Como a gente já tinha feito, já conhecia, a gente já tinha visitado as caves, já tinha feito praticamente tudo, a gente não teve esse gasto dessa vez. Falando só ali da cidade do Porto, que é o lugar que a gente realmente conhece bem, dá para você visitar uns lugares, assim, incríveis, cara, sem gastar nada. Um bom exemplo disso são os jardins do Palácio de Cristal, que é um dos nossos lugares preferidos e é totalmente grátis. Dá para passar horas no lugar, tem muita coisa para ver. É um passeio que a gente sempre recomenda para quem está indo para o Porto. Bom, e o gasto total? Vamos lá. Somando tudo, cada um gastou R$ 6.739,87. Vamos arredondar aí para R$ 6.740 por pessoa. Esse foi o total gasto para passar 7 dias em Portugal, incluindo tudo. Você não precisa gastar nem um centavo a mais. É claro que essa foi a nossa experiência, é o que a gente está passando para vocês. Nem toda experiência é igual, mas para você ter uma noção aí de que é sim possível gastar esse valor para passar 7 dias em Portugal. E aí, achou barato? Achou caro? Me conta aqui nos comentários, a gente pode bater um papo. Combinado? Então um grande abraço, beijos. A gente se vê no nosso próximo vídeo aqui no canal Maximizar. Até lá!